Áudio Sermonário Semana Jovem 2024. Sermão 2. Transforme as cidades. Siga o exemplo de Jesus. Texto base Mateus 9, versículo 36. Introdução. Hoje, meus amados, vamos mergulhar numa jornada espiritual inspirada em Jesus, explorando como podemos realizar um trabalho missionário eficaz nas cidades. Imaginem uma cidade movimentada e cheia de desafios, semelhante à que Jesus enfrentou em seu tempo. Mas, antes de mergulharmos nesse tópico emocionante, deixe-me contar uma história que vai cativá-los. Há alguns anos, no coração de uma grande metrópole, vivia um jovem chamado David. No meio da agitação constante da cidade, David sentiu-se oprimido pela falta de esperança e propósito que via na vida de muitas pessoas ao seu redor. Porém, um dia, David viveu um encontro que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ele cruzou com um idoso chamado Elias, que compartilhou com ele a história do ministério de Jesus nas cidades. O idoso pegou sua Bíblia e leu o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz: "E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades." David ouviu Elias explicar que esse versículo destacava 3 ações-chave que Jesus realizou pelas cidades, representadas pelos 3 verbos principais daquele versículo. Você consegue descobrir quais são esses verbos? Desenvolvimento. Verbo número 1. Ensinar. Vamos começar com o primeiro verbo crucial, ensinar. Jesus passou o tempo compartilhando sua sabedoria com as multidões nas cidades. Em Mateus 9, 35, somos informados de que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas. Mas seu ensino não se limitou às palavras, manifestando-se também em seu estilo de vida. Ele transmitiu lições sobre amor, compaixão, justiça e fé. E agora continuemos com a história de David. Após seu encontro com Elias, David sentiu-se inspirado e cheio de propósito. Em vez de se deixar levar pela rotina e pelas distrações superficiais da cidade, ele decidiu agir. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque da cidade, David se deparou com um grupo de jovens que discutiam temas relacionados à espiritualidade e à religião. Intrigado, ele se aproximou e começou a ouvir. Esses jovens estavam ansiosos para aprender mais sobre Deus e a Bíblia. David ficou impressionado com o interesse genuíno deles em aprofundar a fé. Motivado pela vontade desses jovens de aprender mais, David decidiu oferecer-se como mentor. Ele compartilhou com eles o que havia aprendido e os ajudou a enfrentar os desafios da vida na cidade, a partir de uma perspectiva espiritual. Além disso, ele compartilhou recursos online sobre temas espirituais e recomendou livros e podcasts que enriqueceram sua própria compreensão espiritual. Portanto, jovens, missionários urbanos, inspirem-se no que Jesus fez e na experiência de David. Chegou a hora de vocês agirem e fazerem a diferença em sua cidade. Aqui estão algumas dicas. Organizem grupos de estudo bíblico. Reúnam seus amigos ou até mesmo pessoas que vocês não conhecem e organizem grupos de estudo bíblico em locais aconchegantes, como cafés ou parques. Não se trata apenas de ler a Bíblia, mas de explorar o que ela significa na vida cotidiana. Sejam mentores. Tornem-se mentores de outros jovens que precisam de orientação espiritual. Ajude-os a navegar pelos altos e baixos da vida, compartilhar suas experiências e crescer juntos na fé. Compartilhem recursos, compartilhem livros, podcasts e materiais online que tenham impactado vocês e que falem sobre Deus e a salvação de uma forma que seja relevante e envolvente para os jovens de hoje. Pensem no que vocês gostariam e compartilhem com entusiasmo. Lembrem-se que ensinar não é apenas transmitir informações, é ser um modelo para os outros. Demonstrem amor, compaixão e fé em sua vida diária e vocês verão sua luz brilhar na cidade. Prontos para deixar uma marca em sua comunidade? Chegou a hora, jovens adultos. Verbo número 2. Pregar. Vamos passar para o segundo verbo-chave, pregar. Olhem para Jesus. Ele era realmente um mestre nisso. Ele não apenas compartilhava sua sabedoria, mas também contou a todos a notícia mais emocionante da história. O reino de Deus estava aqui.
carregado de esperança, perdão e reconciliação. Você se lembra de nosso amigo David, o jovem que antes se sentia perdido na cidade e procurava um propósito na vida? Após o encontro com Elias e a nova paixão de seguir os passos de Jesus, David sentiu-se compelido a fazer algo verdadeiramente importante. Um dia, enquanto David estava na escola, ele teve uma oportunidade perfeita para colocar em prática o verbo pregar. Seu professor, que se declarava ateu, perguntou a David por que ele acreditava em Deus. Naquele exato momento, diante de todos os seus colegas, David falou com coragem e convicção sobre as razões pelas quais ele tinha fé em Deus. Ele explicou a maravilha da criação e como a Bíblia teve um impacto transformador em sua vida. O grupo de alunos ouviu atentamente cada palavra dita por David, e até o professor ficou impressionado com a firmeza de suas convicções. Depois de falar por cerca de 10 minutos, David respirou fundo e compartilhou a incrível história de Jesus e como sua fé nele transformou sua própria vida. Ele falou sobre a esperança, o perdão encontrado em Deus e como a reconciliação pode mudar tudo. Fê-lo com coragem, mas também com humildade e amor. Ele não tentou impor sua fé, mas antes compartilhou a verdade de forma autêntica e respeitosa. A paixão e o amor genuíno de David refletiram-se em suas palavras. A pregação de David trouxe esperança aos jovens que o ouviram. Assim como Jesus, David proclamou as boas novas com coragem e amor, e naquele momento fez a diferença na escola de sua cidade. Portanto, pregar não é apenas falar no púlpito, mas encontrar oportunidades diárias para compartilhar o amor de Deus com aqueles que nos rodeiam. Vamos seguir o exemplo de Jesus e de David. Vamos fazer brilhar as boas novas em nossa cidade. Você também pode ser portador de esperança e mudança em seu dia a dia. Verbo número 3, curar. O terceiro verbo crucial em nossa jornada espiritual é curar. Jesus não apenas ensinou e pregou, ele também curou os enfermos e confortou os aflitos. Em Mateus 9, versículo 35, somos informados que ele ia curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mas, atenção, não se trata apenas de curar corpos doentes, refere-se também a curar feridas espirituais e emocionais. E essa é uma parte essencial de nossa missão na cidade. Deixemos que David, o jovem protagonista de nossa história, nos mostre como isso pode ser posto em prática no mundo de hoje. Um dia depois de mergulhar no estudo da Bíblia, David sentiu no coração que Deus o estava chamando não apenas para ensinar e pregar, mas também para servir de uma forma mais tangível. David percebeu que em sua cidade havia muitos moradores de rua que precisavam de comida e roupas. E também havia idosos que não recebiam visitas. Ele decidiu conversar com o pastor de sua igreja e expressar seu desejo de se envolver em um grupo de serviço. O pastor o informou sobre um grupo de irmãos que tinha o ministério de levar comida para moradores de rua. David não hesitou um segundo e se juntou a esse grupo. Todos os sábados, após o culto, ele se juntava aos irmãos para preparar cerca de 200 marmitas, e depois o grupo saía para distribuí-las nas ruas da cidade. Esse trabalho encheu o coração de David de alegria, e foi aí que ele entendeu uma das maneiras pelas quais podemos cumprir o verbo curar. A cura envolve não apenas tratar os doentes, mas também cuidar dos necessitados. Trata-se de levar comida, roupas e ajuda ao sem-teto, visitar os doentes nos hospitais, visitar as viúvas, mostrar amor aos órfãos. Trata-se de fazer o que puder pelos marginalizados de sua cidade. Tal como Jesus, David compreendeu que a cura vai além do físico. Trata-se de tocar os corações e aliviar o fardo daqueles que estão em luto. E assim, David, como todos nós, encontrou uma maneira poderosa de cumprir o verbo curar na cidade. Portanto, jovens missionários urbanos, sigamos o exemplo de Jesus e de David. Vamos procurar oportunidades para servir os necessitados. Você pode fazer a diferença na cidade mediante ações cheias de amor e compaixão. Conclusão: David, o jovem de nossa história, seguiu o exemplo de Jesus em sua cidade. Ele aprendeu a ensinar, a pregar e a curar, e seu trabalho missionário transformou a vida de muitas pessoas. Hoje, como jovens missionários nas cidades, temos a mesma oportunidade de ser agentes de mudança. Lembrem-se de que seguir o exemplo de Jesus envolve ensinar com sabedoria, pregar com amor e curar com compaixão.
Fazendo isso, poderemos ser instrumentos de transformação em nossas cidades, levando a esperança e o amor de Cristo a quem mais precisa. Que essa missão seja nossa paixão e compromisso. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal O Bom da Bíblia no YouTube e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.